Você está ouvindo o que você fala? Marco Belo, da Rádio Transamérica. Estão ouvindo? Alessandro, Roberto, boa tarde. Muito bom estar aqui de volta ao CT pessoalmente. A gente espera que ano que vem volte tudo ao normal e a gente possa estar aqui no dia a dia. Vou começar com você, Roberto. Muito se fala sobre o novo atacante do Corinthians, o camisa 9, que o clube já externou a vontade de ter para o ano que vem. Só que quando se fala em nomes como Cavani, Suárez, enfim, esses nomes internacionais, a primeira coisa que vem à discussão é grana. O Corinthians tem condições financeiras de sonhar com esse nível de jogador? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Belo. Na realidade é assim, o Corinthians busca um camisa 9, todo mundo sabe disso. Esses nomes que você colocou não foi colocado por nós, são grandes atletas no mundo, que nós não tivemos nenhum contato nem com o Cavani, que é o mais falado, muito menos com o Suárez. Mas a gente não pode, assim, como é que eu vou subestimar o Corinthians, né? Quando saiu a conversa do Willian, todo mundo falava também, é impossível trazer um jogador com que ele ganhava na Europa, enfim, as coisas acabaram dando certo, né? Então são grandes nomes, são jogadores que a gente fica monitorando, não só ele, como outros também, que estão em período de final de contrato, que se torna mais fácil, não estou dizendo que é fácil, mas se torna mais fácil. Mas nesses dois nomes que você citou, nós não tivemos conversa com ninguém, não sabemos nem se ele tem vontade de vir jogar no Brasil. A gente ouviu aí nos últimos dias que ele pede um contrato de 3 anos. Isso não existe porque nós não tivemos nenhum contato com ele, não sei de onde surgiu isso, enfim. Mas a gente também não, como tudo, não se descarta ninguém, porque tudo é possível. Se amanhã haverá uma conversa, que pode ser que aconteça, nós estamos aqui para conversar. O máximo que pode acontecer é saber que nós não temos condições. Então, não vamos criar uma expectativa mentirosa para o torcedor, porque pode ser que isso também não avance de forma nenhuma, mas é sabido que um 9 o Corinthians busca. Um Cavani, um Suárez, isso é um pouco além, um pouquinho mais da nossa imaginação. Mas a gente não pode nunca subestimar. Pode ser, de repente alguém do Cavani nos procura e fala que ele tem vontade de jogar no Brasil, não sei. A gente nunca sabe, futebol, eu sempre a gente usa como exemplo o caso do Willian. Apesar do Willian ter saído do Corinthians, mas era um negócio completamente fora da realidade do mundo brasileiro para o jogador Willian. Todos vocês aqui sabem, ele ganhava 8 milhões de euros na temporada. E todo mundo sabe quanto é 8 milhões de euros virado em real. Então, impossível tornou realidade. Tudo bem, com a ajuda do Willian, por vontade de querer estar conosco, abriu mão, enfim, acertou o nosso bolso, vamos dizer assim, perfeito, isso pode acontecer com qualquer outro grande jogador. Agora, não dá para cravar que é o Cavani, nem que é o Suárez, nem o Lewandowski, nem sei lá, mas nós vamos trazer um 9, isso vocês podem ter certeza. Capelani, tem alguma sugestão aí de 9? Se quiser falar em off, não tem problema não, deixa para depois aí. Oi, Alessandro, Roberto, bom dia para vocês, muito bom estar aqui de volta no CT. Pergunta para você, Alessandro, o Roberto falou há pouco do Cavani, é um nome que gera muita expectativa pelo tamanho do jogador, né? A minha pergunta é, o Roberto disse que não houve negociação, mas nas conversas de vocês, na busca por um centroavante, o Cavani apareceu, é um dos nomes que vocês estudaram, é cotado, ou pode ter havido uma oferta? De que forma o Cavani surgiu aqui dentro nas discussões da diretoria de futebol? E, se possível, ainda do mesmo tema, do centroavante, que você falasse se já tem um perfil definido do tipo de jogador que vocês buscam. É um jogador jovem, pode ser um jogador mais experiente, tem um perfil definido? Bruno, boa tarde. Como o nosso diretor de futebol, Roberto, muito bem disse, né? Não houve nenhuma situação que nós pudéssemos aqui estar trazendo para vocês e falássemos a respeito de prazo, de número, de período, não teve algo nesse sentido. Ele é um atleta excepcional, a carreira dele diz por si só, como muitos, inclusive na posição, e
E é um atleta de total capacidade para que, se um dia houver essa possibilidade e oportunidade de vestir a camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians é tão grande quanto a carreira do próprio atleta profissionalmente falando. Né? Nós buscamos sim um atleta nesse setor, temos somente o Jô. O Jô é um único característica de 9 realmente de ofício. Vocês mesmos viram que ao longo da temporada tentamos algumas situações com o Roger Guedes e outras e não funcionou muito bem. Nós precisamos de mais atletas ali para, junto do Jô, nos atender numa temporada tão difícil, atípica, diante de 4 competições, onde vão se encerrar no dia 15 de novembro. Então nós trabalhamos sim, Bruno, você sempre traça um perfil, não necessariamente vai ser esse que você vai atingir, vai conquistar, porque tem um lado comercial a se discutir, e muitas das vezes esse lado comercial não se associa ao que a gente traçou como perfil. Mas a gente não vai descartar nenhuma possibilidade, entendeu? Nós queremos sim um atleta que venha vestir a camisa do Corinthians com vontade, com desejo, com gana, porque 2022 nós vamos precisar de atletas com esse perfil. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Iago Rudá, do UOL. Boa tarde também aos colegas que aqui estão. A minha pergunta é para o Roberto, por favor. Roberto, a gente está falando aqui de um camisa 9, que é um possível reforço. Eu não estou ouvindo. Se você puder tirar a máscara, fica mais fácil. Ou mais perto do microfone. Não consigo ouvir. Está me ouvindo agora? Sim. Vai. Então vamos lá. Iago Rudá, do UOL, boa tarde a todos. Roberto, a gente está falando aqui de um camisa 9, que é uma das prioridades de vocês para a próxima temporada. E eu queria pegar esse gancho e ver quais são as outras carências do elenco, quais são as outras posições que o Corinthians busca nesse mercado para reforçar o elenco para 2022. Obrigado. Nada, boa tarde. Na realidade, vocês ouviram, o Silvinho também disse aí essa semana, que nós estamos, nesse momento, buscando 2 posições, que é o centroavante e o zagueiro. O zagueiro, porque nós temos 3 zagueiros só no elenco, é muito pouco para você participar de 4 competições ano que vem. Então, o mais urgente, podemos dizer que seria o centroavante e o zagueiro. São essas 2 posições no momento. Obrigado. Alessandro, eu queria falar com você sobre os emprestados. O Corinthians tem uma longa lista de atletas que estão emprestados a outros clubes e possuem um contrato até 2022, 2023. Aí tem Richard, Sornosa, enfim, uma série de jogadores. O Corinthians hoje planeja em utilizar algum desses atletas para o ano que vem ou esses atletas vão ser renegociados, vão ser colocados no mercado, enfim. Obrigado. Boa tarde, Iago. Cara, pontualmente nós avaliamos sim ao início de 2022 com um ou outro atleta desse volume de atletas emprestados nossos, e a grande maioria deles já estamos aí trabalhando, alguns deles inclusive em processo final de definição, né, para que eles possam também ter um calendário significativo em 2022, mas 2 ou 3 atletas desses todos que estão emprestados foi o que a gente pontuou iniciar a temporada conosco. Você pode falar quem são os que voltam? Sem ser a minha pergunta, só para complementar dele. Não entendi nada, pessoal. Não, você pode falar quem são os 2 ou 3 que voltam? De empréstimo? O que você... Assim, pessoal, a gente vai não colocar o nome, porque daqui a pouco vem uma situação comercial e esse atleta ele não inicia a temporada com a gente. Como tem um longo período pela frente e realmente tem tido muita consulta, muita busca, daqui a pouco nós pontuamos um nome aqui que a gente projetou iniciar e que daqui a pouco não vai ocorrer. Então, para não antecipar algo que depois mude. Mas a gente vai passando a todo momento e na primeira situação que ocorrer, a gente também passa para vocês aí. Tá. Boa tarde, pessoal. Gabriel Santos aqui do Lance. Minha pergunta é para o Roberto. Roberto, já tem alguma sondagem ou oferta para algum jogador do Corinthians? Ou se o Corinthians tem alguma meta de vendas, valores, né, para vender algum jogador? Ou vocês estão querendo segurar ao máximo o elenco para essa temporada tão desgastante que vem por aí? Nós estamos trabalhando agora que os atletas entraram em férias, a gente está trabalhando em cima desses jogadores que estão emprestados, que os contratos estão por terminar, que terão que retornar ao Corinthians. São esses jogadores agora que a gente está trabalhando no sentido de emprestar ou negociar. Se você está perguntando com relação a algum atleta do titular do Corinthians, não existe proposta para ninguém até o momento, e a nossa ideia nessa janela agora é não tirar ninguém, não desfazer de nenhum atleta
que a gente almeja brigar por todos os títulos, e para isso a gente tem que ter um time mais forte. E minha outra pergunta é sobre o Jô. Se vocês têm algum plano de alguma ação sobre essa polêmica dele, né, teve agora das férias, se tem alguma outra ação que vocês pretendem ter com o jogador, ou é um problema particular dele? Pro Roberto. Vamos lembrar que o atleta está de férias, primeiro. Segundo, que nós aqui não administramos vida pessoal de ninguém, nós administramos o atleta. No momento que ele entra no portão do clube, ele está sob os nossos cuidados. Daí para fora, quem tem que cuidar da vida dele, pessoal, com a esposa, com os filhos, é cada um que cuide da sua vida. E nesse caso específico do Jô, ele está de férias, ele sumiu 3 dias. Pelo que todo mundo falou, que eu não acompanhei. E para nós aqui, ele tem que se apresentar dia 10 de janeiro. Se ele ficar sumido um mês, não vai mudar nada para nós nesse mês. Ele tem que voltar dia 10 de janeiro. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.